Despertou entre 3 e 5 horas? Revele o milagre divino que mudará sua vida em 7 dias. Maria acordou com o coração acelerado, como se uma onda de luz celestial a envolvesse. Era a hora do seu ritual sagrado, o momento em que a presença divina se tornava mais forte, mais palpável. Nas paredes de adobe da sua casa em Minas Gerais, as flores no quintal pareciam dançar ao som de um cântico angelical que ninguém mais escutava. Enquanto ela se ajoelhava, a luz da lua entrava pela janela, criando um cenário digno de muitas histórias de fé. Senhor, atende ao meu clamor, ilumina o nosso caminho, repetia em meio a lágrimas que caíam como gotas de chuva abençoada. A fé que a sustentava desde adolescente parecia pulsar no ar. Mas nos últimos meses, a vida tinha se tornado um campo de batalha. O barulho de preocupações tomou o lugar das harmonias que antes enchia a casa. A escassez na colheita e o aumento nos preços deixaram João com um semblante pesado, e as filhas, Ana e Clara, adoeceram com uma enfermidade rara que parece ter sido enviada pelo próprio Satanás. A escuridão tomou conta da pequena cidade e Maria não podia permitir que a fé se apagasse. Santo Antônio, venha em nosso socorro, implorava em suas madrugadas solitárias. E em meio ao desespero, um sonho extraordinário a despertou de um sono profundo. Permita que eu opere o impossível em sua vida. A voz suave ecoava em sua mente como um chamado divino. Ao acordar, Maria estava iluminada por uma certeza inexplicável. O milagre estava a caminho e ela lutaria para compartilhar essa revelação. O pequeno grupo de fiéis da cidade merecia saber. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Na última quinta-feira do mês, a igreja se preparava para a vigília. O salão estava repleto de irmãos e irmãs, todos ansiosos por um toque do sobrenatural. Maria, com suas vestes brancas como a pureza da fé, subiu ao altar. Irmãos, Deus me falou, um milagre se aproxima, não só para minha família, mas para todos nós. O murmúrio se espalhou e os céticos a olharam com dúvida em seus rostos. Mas Maria não se deixou abalar. Ela começou a orar e a atmosfera mudou. A energia pulsava como se os anjos venham descido para nos envolver. E então, algo incrível aconteceu. As filhas de Maria, antes tão debilitadas, começaram a sentir um calor inexplicável em seus corpos. Os olhares finais das mães e pais se trocaram em reconhecimento silencioso de que algo divino estava acontecendo. O chão vibrou sob os pés dos fiéis e os cantos começaram a ressoar mais alto. No clímax da vigília, uma luz intensa iluminou o altar. Todos acompanhavam o desenrolar dos acontecimentos com corações acelerados. Naquele momento mágico, Maria percebeu que a cura de suas filhas não era apenas um milagre individual, mas a união de uma comunidade na busca pela fé. Então, quando a voz divina ecoou novamente dentro de seu ser, questionando se estava pronta para aceitar um propósito maior, Maria sentiu um frio na barriga. O que mais o Senhor está me preparando? A pergunta reverberou, deixando muitos questionamentos fervendo em seu coração. A história apenas começava. Maria sentia o coração pulsar como um tambor sagrado. Aquela noite seria lembrada por todos os presentes, uma maré de esperança inundando a pequena igreja. Quando as luzes diminuíram e as orações se entrelaçaram como uma única voz, um sentimento novo brotou em seu peito. Era como se Deus a estivesse preparando para algo além do que ela poderia imaginar. As filhas, sempre tão frágeis, agora estavam sentadas nos bancos, olhando para o altar com olhares de admiração e um brilho inexplicável. Ana e Clara, antes abatidas pela doença, agora pareciam acolher uma nova energia, um calor que irradiava de seus corpos. A cada palavra pronunciada por Maria, elas se sentiam mais elevadas.
As mãos trêmulas das mães se uniram em prece, formando uma edição de força coletiva que ecoava no coração de todos. Irmãos e irmãs, Maria exclamou, sua voz agora firme e cheia de autoridade. O Senhor nos trouxe aqui para uma transformação. O milagre que vem não é só para nós, mas para que todos experimentemos o poder dele em nossas vidas. O murmúrio se intensificou, e alguns se entreolharam, incertos, mas Maria não hesitou. Ela desejava que cada coração sentisse a presença de Deus como ela sentia. Abrindo os braços como um pássaro prestes a voar, ela pediu: que cada um de nós, aqui reunidos, deixe seu medo de lado. Vamos clamar juntos pelo que é nosso por direito. Nesse clamor, Maria se agachou e começou a chorar, mas eram lágrimas de gratidão. Com cada lágrima que caía, ela sentia toda a dor se dissipar, como se o próprio Senhor estivesse lavando suas preocupações. As vozes se uniram em cânticos de louvor, e a atmosfera parecia vibrar, envolvendo todos em um manto de fé e esperança. De repente, um vento suave passou pela igreja, como uma brisa divina. A luz que havia tomado conta do altar se intensificou, e os rostos de todos os presentes estavam iluminados por uma faísca celestial. Aquela luz não apenas iluminava, mas também aquecia, trazendo conforto a corações aflitos. Senhor, revela a cada um de nós o plano que tens em mente, Maria pediu, em meio a um sussurro fervoroso. Estamos prontos para ouvir teu chamado. O povo começou a se mover, a fé ardendo nos corações. As mãos se levantavam para abençoar o céu, e Maria sentiu a certeza de que algo maior estava a caminho. Cada clamor era como uma flecha direta, mirando no céu, buscando uma resposta. Quando ela terminou de orar, todos estavam em um estado de êxtase espiritual. As vozes se calaram lentamente, mas o eco daquela noite ainda reverberava nos corações. Todos pareciam conscientes de que algo divino tinha se manifestado. Mas o que vem a seguir, Senhor? Qual o propósito que ainda não foi revelado? Maria se questionava. Ela sentia um chamado profundo, um desejo intenso de descobrir a totalidade do plano. Sua alma estava inquieta e o mistério pairava no ar. Enquanto Maria saía da igreja e olhava para o céu estrelado, uma sensação de expectativa tomou conta dela. Sabia que o milagre que estava por vir ia muito além do que seus olhos agora podiam ver. O que teria Deus preparado para ela e sua comunidade? Faltava pouco para que o próximo grande passo da fé fosse revelado. E nesse momento de espera, a luz da lua brilhava ainda mais forte, como se estivesse anunciando: amanhã será um novo dia, e novos milagres estão a caminho. O sol da manhã seguinte despontou com uma luz cálida, banhando a pequena cidade em tons dourados. Maria acordou com um pressentimento diferente, um chamado pulsando em seu peito, como um eco de todas as promessas que Deus havia sussurrado a ela. O dia começaria com uma nova energia, e ela sentia como se cada brilho do sol fosse uma bênção descendo sobre sua vida. Após um rápido café da manhã, Maria decidiu que aquele seria o dia de agir. Ela precisava organizar um novo encontro na igreja, mas não seria qualquer reunião. Seria um momento de compartilhamento e acolhimento, uma verdadeira celebração da fé que se renovava a cada instante. As filhas, ainda radiantes da noite anterior, estavam ao seu lado, e a alegria transbordava de suas expressões. Era como se a transformação que estava por vir já estivesse tocando seus corações. Vamos convidar todos e compartilhar o que vivemos. Precisamos que todos sintam essa esperança que nos envolve, Maria falou, seu olhar intenso capturando a atenção das meninas. Elas, com um sorriso curioso, concordaram e começaram a fazer os convites para a vizinhança. A notícia se espalhou rapidamente. Os vizinhos, intrigados e animados, começaram a se reunir na igreja. Quando Maria os viu chegando, seu coração pulsou de alegria. Ela percebia a expectativa em seus olhos, um desejo de reunir-se em comunhão e celebrar a vida. A cada rosto familiar que aparecia, a certeza do poder transformador de Deus se tornava mais real. Com o templo já repleto, os murmúrios de expectativa preencheram o ar.
Maria subiu ao altar, sua voz soando firme e cheia de amor. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor falou conosco na noite passada. Ele está aqui, entre nós, pronto para fazer grandes coisas. Os olhos de todos estavam fixos nela. O ar estava eletrificado com a expectativa de uma intervenção divina. Maria pediu que cada um compartilhasse seus próprios sentimentos e experiências, e logo histórias de dificuldades, lutas e superações começaram a surgir. Cada testemunho era como uma chama que se acendia, trazendo luz ao ambiente. De repente, alguém entre os presentes se ergueu e, com a voz trêmula, disse: "Eu vim aqui em busca de um milagre para minha saúde. Por meses eu me senti só e sem esperança, mas a cada palavra sua, sinto que algo novo está florescendo dentro de mim." Uma onda de fervor tomou conta da congregação. Um clamor coletivo ecoou e Maria percebeu que o Espírito Santo estava movendo aquele lugar. Ela se agachou novamente, com lágrimas nos olhos, mas agora era um choro de alegria. Lembrava-se das promessas de Deus e de como aquelas vidas estavam se unindo em um só propósito: experimentar a transformação divina. Entre cânticos, orações e lágrimas de gratidão, o tempo voou. Ao olharem umas para as outras, entusiasmados, todos sentiram que uma corrente unida de fé estava se formando. Maria sabia que o propósito que aguardavam estava se revelando lentamente. Quando o sol começou a se pôr, uma luz suave envolveu a igreja, e Maria sentiu um chamado especial, como se Deus estivesse dizendo: "A resposta que vocês buscam está mais próxima do que imaginam." Com o coração acelerado e a emoção à flor da pele, ela questionou a si mesma: que tipo de milagre será esse? O que mais Deus está preparando para nós? Havia um mistério no ar, e a ansiedade de descobrir o que estava por vir pulsava dentro dela. O dia ainda não tinha terminado, e no fundo, todos sabiam que algo poderoso estava prestes a acontecer. A noite caiu, envolvendo a igreja em um manto de tranquilidade. As luzes suaves refletiam a atmosfera de expectativa. Maria, ainda emocionada, caminhou até o altar e observou seus irmãos e irmãs, todos com o coração aberto e ansiosos por mais revelações do Senhor. O que aconteceria a seguir? Essa pergunta ecoava em sua mente. O murmúrio entre os presentes começou a diminuir quando o pastor, com um semblante sereno, tomou a palavra. Amados, sentimos a presença de Deus aqui. A cada testemunho, somos guiados a um lugar de maior fé. Porém, é preciso que cada um de nós esteja preparado para o que vem a seguir. Ele fez uma pausa, permitindo que as palavras se instalassem no coração de cada um. Uma mulher de cabelos grisalhos, conhecida por sua sabedoria, levantou. "Eu tenho vivido dias difíceis com a doença do meu marido. Vim aqui em busca de um milagre e sinto o Espírito Santo nos envolvendo. Creio que no final dessa noite não seremos mais os mesmos." As palavras dela tocaram profundamente todos os que estavam ali. Maria sentiu uma onda de compaixão e esperança ao mesmo tempo. "Sim, juntos podemos clamar", ela respondeu, com a determinação crescente em sua voz. Imediatamente, as pessoas começaram a se unir em oração, formando um círculo, avançando juntos para um único propósito. Mãos eram postas sobre os ombros uns dos outros enquanto erguiam suas vozes ao céu. Um clamor ressoou. Lágrimas de fé e confiança eram derramadas naquele lugar sagrado. Maria não conseguia conter seu coração. Ela se lembrava de todas as promessas de Deus e de como Ele nunca abandonou seus filhos. Cada lágrima era uma fonte de esperança, uma declaração de que a fé poderia mover montanhas. Ó Pai, que cada um sinta sua presença, que cada um seja renovado. A sala estava repleta da energia do divino. Assim que a última oração foi pronunciada, um silêncio profundo tomou conta do ambiente, como se a própria natureza estivesse agachada, esperando por algo extraordinário. Um jovem, conhecido por sua timidez, levantou-se e disse: "Eu vi uma luz tão forte que quase não podia olhar. Era como se tudo o que me prendia estivesse dissipando." O espírito de adoração crescia à medida que muitos começavam a compartilhar experiências semelhantes. Maria percebeu que o que parecia ser um simples encontro se tornava um momento de avivamento. Algo grandioso estava prestes a acontecer.
Foi quando um trovão ressoou à distância. As luzes da igreja piscaram e um frio na espinha percorreu o corpo de cada um. "Que sinal é esse?" sussurrou uma das meninas. Maria olhou para o pastor, que, sob profunda oração, parecia ter recebido uma direção divina. Ele se virou e, com voz firme, proclamou: "Deus está nos preparando para algo novo. Este é o momento de não apenas esperar, mas de agir. Preparem-se, porque as bênçãos estão a caminho." Os olhos de Maria brilharam com expectativa. Ela sentiu que o céu estava prestes a abrir e o que seria essa intervenção divina se desenrolava diante deles. As palavras do pastor ecoavam em seu coração. Preparem-se. O anseio de um milagre se intensificava. O que isso significava para todos ali? A ideia de transformação pairava no ar. Maria olhou para as filhas e, com a emoção à flor da pele, decidiu que, independentemente do que viesse, elas estariam prontas. E no fundo de sua alma, uma pergunta incomodava: como poderá ser essa intervenção divina? A noite ainda guardava segredos que apenas o tempo revelaria. Um novo silêncio reinou, quando o pastor começou a orar por direção. Maria sentiu o peso daquela atmosfera carregada de expectativa. O trovão ainda reverberava suavemente, como se a criação estivesse em sintonia com os corações aflitos e esperançosos ali presentes. O pastor levantou as mãos para o céu e, com uma voz potente, clamou: "Senhor, revele a tua glória neste lugar, que cada vida aqui seja tocada e transformada." Maria fechou os olhos, permitindo-se ser absorvida por aquela oração fervorosa. Ela podia sentir a energia ao seu redor, como se eletricidade corria nas veias de todos. E em um momento de profunda paz, uma visão surgiu diante de sua mente. Uma árvore frutífera, repleta de frutos saudáveis e coloridos, enraizada em terra fértil. Pode parecer simples, mas a mensagem era clara. Aquela árvore, presentes, aumentou, pulsando como um mar em agitação. Maria não sabia exatamente o que esperar, mas uma certeza começou a brotar em seu coração. A urgência na voz da jovem ecoava em sua mente, despertando algo profundo que estava adormecido. Como uma chama que se reacende, seu espírito começou a vibrar na expectativa do que ainda estava por vir. As luzes, embora ainda não totalmente restauradas, começaram a piscar lentamente, como se ganhassem vida própria. Uma onda de entusiasmo tomou conta da congregação e um coro de vozes se uniu em adoração fervorosa. Podia-se ouvir risos e claps desenfreados, enquanto a atmosfera se tornava eletricamente carregada. Maria observou a mulher de cabelos grisalhos, que agora estava de pé, levantando as manos e dançando com lágrimas de alegria. Aquela mulher tinha saído das sombras da dor, e a cura estava se concretizando diante de seus olhos. Sentindo a unção naquele momento, Maria se lembrou da promessa que Deus tinha para sua vida, aquela mesma que ela muitas vezes deixara de lado. Era hora de ressuscitar os sonhos e crenças que pareciam enterrados. O pastor então se voltou para a congregação, seus olhos brilhando. O que está acontecendo aqui não é só um simples momento, é uma convocação. Deus está nos chamando, não só para receber, mas também para dar. Acreditar é só o começo, precisamos agir na fé. Suas palavras pulsavam com uma intensidade que parecia ecoar por cada canto daquela igreja. Vamos sair daqui, levar essa luz para o mundo lá fora. Vamos fazer diferença na vida de quem precisa, na vida de quem perdeu a esperança. Sua voz ficou elevada, contagiante. A palavra agir girava em torno do coração de Maria como uma canção encantada. Eram ecos da sua própria aspiração, como havia sonhado em levar a mensagem de Jesus a outros. O desejo ardia dentro dela, mais do que qualquer dor ou dúvida que ainda insistia em frequentar sua mente. Nesse ponto, o clima na sala começou a mudar. A energia estava tão palpável que era possível tocá-la. Cada um, em suas particularidades, começou a se mover, a se preparar para o que Deus queria fazer. Uns oravam junto, outros murmuravam promessas. Algumas pessoas já começaram a esboçar planos, ideias e sonhos que permaneciam adormecidos dentro de cada um. Foi quando Maria sentiu uma mão suave no seu ombro. Era um amigo, alguém próximo com quem partilhar a sua jornada de fé. "Você está pronta?" ele perguntou.
e as palavras pareciam penetrar como uma flecha certeira em seu coração. "Estou", respondeu Maria, com uma determinação que a surpreendeu. No fundo, ela sabia que aquela era a hora de se mover. O milagre não se restringia apenas às paredes daquela igreja. Havia muito por vir, e Maria sentia-se chamada para fazer parte dessa missão. Assim como a jovem havia retratado, cada um ali tinha um papel, uma contribuição a dar. Mas, de repente, uma nuvem de dúvida surgiu. Como estariam prontos para se lançar essa aventura divina? O que significava realmente fazer diferença na vida das pessoas? Maria não podia deixar de se perguntar se ela teria a força e a coragem necessárias. E neste momento de reflexão, algo profundo e poderoso aconteceu. A luz que havia surgido antes começou a pulsar mais forte, aquecendo cada coração na sala. As pessoas se uniram ainda mais em um abraço de esperança e amor tão forte que parecia tangível. Ouvia-se o suspiro coletivo dos que esperavam milagres. Maria fechou os olhos por um momento. Sentiu que, de alguma forma, tudo estava prestes a mudar. E foi aí que a voz do pastor cortou a atmosfera íntima. Vamos nos preparar, porque a nossa jornada começa quando dizemos sim a Deus. Ele está pronto para abrir as portas do impossível diante de nós. O que teria pela frente? O que Deus preparara para eles que estavam dispostos a agir? A expectativa crescia e Maria não conseguia conter um sorriso. Ela sabia que algo extraordinário estava prestes a acontecer, mas como isso se revelaria em suas vidas? Maria sentiu seu coração acelerar enquanto a expectativa aumentava. As palavras do pastor ecoavam na sua mente, enchendo-lhe de uma esperança renovada. O que significava dizer sim a Deus? Uma brisa suave atravessou o ambiente, como um sussurro divino, e despertou nela um desejo de transcender barreiras. Com um ato instintivo, ela levantou suas mãos em adoração, junto com aqueles que a cercavam. O pastor então clamou com um fervor que parecia vir do mais profundo de sua alma. Hoje, estamos diante de um portal para o impossível, para a renovação, para a cura. Cada palavra estava carregada de poder, como se pudesse tocar os corações ali presentes. Quem aqui quer ver a glória de Deus se manifestar? Levante suas vozes. E em resposta a essa convocação, um clamor de adoração ressoou, potente e vibrante. As pessoas se uniram não apenas como indivíduos, mas como um só corpo, um só espírito. O som se transformou em um lindo hino de alegria e entrega, um eco que atravessou a sala e chegou até os céus. Maria sentiu lágrimas escorrendo pelo seu rosto, não de tristeza, mas de uma alegria avassaladora. Era como se todas as suas inseguranças e dúvidas estivessem se dissipando diante daquela atmosfera de fé. Em um momento profundo de conexão com o Senhor, ela finalmente entendeu que não se tratava apenas de sentir, mas de se entregar completamente. Quando a música desacelerou, um silêncio sagrado tomou conta do ambiente. O pastor, com a voz suave, continuou: "Agora, fechem os olhos e imaginem a missão que Deus tem para cada um de vocês." Maria fez exatamente isso, e naquele instante vislumbrou cenas de pessoas feridas, injustiçadas e desamparadas. Foram imagens que a tocaram profundamente, como se penetrassem na sua alma. Vamos, o que está brotando em seu coração? O que ele está te chamando a fazer? O murmúrio da congregação se intensificou enquanto as pessoas sussurravam visões e planos. Maria sentiu um impulso forte, ela tinha que ajudar aqueles que se sentiam perdidos, como ela mesma já se sentira. Com esse novo propósito ardendo dentro dela, uma luz parecia brilhar, cada vez mais intensa. Era como se a presença de Deus estivesse circulando entre eles, acendendo a coragem que todos precisavam. E nesse momento de profundo envolvimento, Maria percebeu que a dúvida que surgira anteriormente não tinha lugar ali. Vamos, este será o nosso mês de milagres. Aqueles que desejam se envolver, venham até a frente. O pastor convidou e, quase como um movimento involuntário, Maria se viu caminhando para frente, enquanto outras dezenas de pessoas a seguiam. Uma corrente de determinação começou a se formar. Assim que chegaram à frente, as mãos se uniram e um fervoroso clamor subiu como uma onda. "Nós cremos que grandes coisas virão", gritaram juntos, um eco de fé e esperança que abalou as estruturas físicas e espirituais da igreja. Mas de repente, no meio daquela celebração e fervor, o clima mudou. Uma nuvem escura de incerteza envolveu Maria. O que aconteceria agora?
O que Deus tinha realmente preparado para elas? Sentia-se prestes a mergulhar em uma jornada que poderia mudar tudo, não apenas para ela, mas para cada alma ali presente. E assim, com o ambiente carregado de ansiosas expectativas, um princípio de calma se fez notar no coração de Maria. Era o início de um milagre, e as promessas do Senhor pareciam estar além de sua compreensão. O que será que Deus tem em mente para nós? Pensou ela. Uma pergunta ecoava em seu coração. Estamos prontos para receber o derramar da glória dele em nossas vidas? A resposta começava a se desenhar nas entrelinhas do destino que estava prestes a se revelar. Com as mãos entrelaçadas, Maria sentiu a eletricidade da fé percorrer seu corpo, como se uma força invisível a levantasse do chão. Olhando à sua volta, viu rostos transbordantes de emoção, cada um carregando esperanças e medos diferentes. Mas ali, naquele momento sagrado, todos eram um só corpo, uma só voz. O pastor levantou sua mão e, com a gravidade de um mensageiro divino, anunciou: "Preparem-se, irmãos, a jornada para a grande revelação começa agora." As palavras caíam como incenso no ar, trazendo uma sensação de expectativa. O ambiente estava repleto de murmúrios, cada pequeno som era uma oração emanando de corações abertos. Maria fechou os olhos novamente, buscando se aprofundar em sua conexão com o Senhor. "Deus, o que você quer de mim? Eu estou pronta." O silêncio que se seguiu foi de uma intensidade que fez sua alma vibrar. Ela sentia a presença divina como uma brisa fresca acariciando seu rosto, como se o próprio Deus estivesse sussurrando segredos a seu coração. Enquanto isso, o pastor prosseguia, suas palavras tão pesadas e ricas que pareciam palpáveis. "Deus está chamando corações. Você sentiu o chamado? Então, ouça, é hora de agir." Aquilo despertou algo profundo em Maria. Lembrou-se de suas esperanças mais legítimas, os sonhos que guardara trancados como tesouros em um cofre. Quando você diz sim a Deus, está se abrindo para o extraordinário, para o impossível. A voz do pastor ecoava e uma onda de fé varreu a congregação. Maria começou a imaginar o que poderia ser essa jornada. Missões, ajuda aos necessitados e até mesmo a transformação de sua comunidade. O peso de sua hesitação foi substituído por uma determinação crescente. Ela começou a ver imagens surgindo em sua mente. Um centro comunitário onde crianças poderiam ser ajudadas, adultos recuperando a dignidade através do trabalho. E a imagem mais poderosa, uma fila de pessoas recebendo amor e encorajamento. O desejo de se envolver, de tocar vidas, pulsava em seu coração com força. Num instante, ela percebeu que a jornada não era apenas sobre ela, era sobre todos. A alegria e a dor conectadas em um elo inquebrável. E justo quando esse novo entendimento permeava seu ser, uma onda de paz envolveu seu coração como um abrigo. "Agora, irmãos", interrompeu o pastor, "quem aqui sente que o chamado é real? Levante suas mãos." Maria não hesitou. Com um ímpeto de coragem, levantou os braços ao céu e, ao fazê-lo, viu centenas de outras mãos levantadas. O clamor coletivo foi ensurdecedor. Nós somos um só corpo, com um só propósito, fazer a vontade do Pai. Com as vozes unidas, parecia que as paredes da igreja estavam prestes a explodir em adoração. Todos estavam entregues, prontos para receber a manifestação da glória de Deus. No fundo da igreja, uma criança começou a chorar, não de medo, mas de alegria. Cada lágrima dela parecia uma gota curando a dor de muitos na sala. Maria soube, naquele momento, que algo estava prestes a acontecer. Mas um novo dilema surgiu. E se a jornada fosse cheia de desafios? E se ela encontrasse obstáculos que pareciam intransponíveis? O pastor continuou e sua voz estava agora embargada de emoção. Deus não só nos chama, como nos equipa para a caminhada. Você está pronto para enfrentar o que vem pela frente, mesmo que traga dificuldades? Maria olhou ao seu redor e a resposta começava a se formar em seu coração. Ela podia sentir a conexão profunda, uma corrente de amor e determinação. Mas o que ela não sabia era que o maior desafio ainda estava por vir. Uma reviravolta que testaria sua fé e resiliência de maneiras que ela nunca poderia imaginar.
E assim, com a promessa de aventuras e desafios à frente, um novo questionamento se formou em sua mente, agora pulsando como um tambor. Estamos realmente preparados para tudo o que Deus tem para nós? A resposta estava prestes a ser revelada. Maria respirou fundo, sentindo a energia vibrante da sala ao seu redor. Ela sabia que aquele momento era só o começo. Mas como poderia estar realmente preparada para o que estava por vir? A dúvida zunia em sua mente, mas logo foi silenciada pela promessa que a envolvia. Era a certeza de que Deus estava no controle, mesmo quando as tempestades se aproximavam. O pastor, percebendo a onda de incerteza que atingia alguns dos presentes, continuou a compartilhar a mensagem. A caminhada com Deus não é isenta de dificuldades, mas é nas lutas que encontramos força. A cada palavra, mais pessoas acenavam com a cabeça, parecendo entender a profundidade da afirmação. Mesmo os rostos que carregavam preocupações se iluminavam aos poucos. Visualizem seus sonhos. Conectem-se com o chamado que ecoa dentro de vocês. O Senhor não está apenas chamando vocês, Ele está equipando cada um com ferramentas e dons necessários para a missão. Maria aquecia seu coração ao ouvir isso. As promessas estavam se tornando mais do que apenas palavras, elas se tornavam uma realidade palpável. Ela começou a imaginar o que significava realmente fazer a vontade do Pai. Ser luz na escuridão, amor em meio ao ódio, esperança em tempos de desespero. O que mais poderia fazer além disso? Uma centelha de intrigante coragem queimava dentro dela. O que se passava na sua mente era mais do que um desejo, era um chamado radical. Era questão de tempo até que a oportunidade surgisse. Naquele instante, o pastor pediu que todos fizessem uma roda, segurando as mãos uns dos outros. Maria se juntou, sentindo a conexão física. Eram todos irmãos e irmãs, unidos em um só propósito, o propósito de Deus. Deus está aqui, e enquanto oramos juntos, o que está em nossos corações será revelado. As palavras soaram como um mantra acolhedor que dançava no ar. Com a cabeça baixa, Maria começou a orar. Senhor, usa-me, dê-me força e coragem para enfrentar o que vem. Que o coração de cada pessoa aqui sinta a tua presença e que possamos ser instrumentos do teu amor. Enquanto orava, sentiu algo começar a mudar dentro de si. Uma paz, como um rio sereno, a envolveu e uma convicção ardente de que a jornada seria transformadora. Ouvindo murmúrios de concordância ao seu redor, Maria levantou os olhos. Uma onda de luz suave parecia fluir do altar, como se o céu estivesse se abrindo. E então, inesperadamente, uma sombra passou pelo seu campo de visão. Do fundo da igreja, uma mulher caminhava lentamente em direção ao grupo, seu olhar cheio de desespero. Por favor, a mulher pediu, a voz trêmula. Eu busquei ajuda, minha filha está doente e os médicos dizem que não há nada mais a fazer. Sua súplica ecoou pela sala, formando uma nova onda de fé e compaixão. Maria sentiu seu coração disparar. Aquela era a oportunidade que esperava. Um desafio e um chamado ao mesmo tempo. O murmúrio crescente tornou-se uma oração unânime e a energia espiritual da sala atingiu um novo nível. Vamos orar por ela, irmãos, gritou o pastor. E todos se uniram em uma oração fervorosa. Maria sentiu a mão da mulher em seus dedos e a força que emanava daquela conexão. Era como se a dor da mulher se tornasse parte de todos eles, cada um se transformando em uma extensão do amor de Deus. Nos próximos momentos, a fé coletiva parecia muito poderosa, quase palpável. Mas o que aconteceria se a oração não fosse atendida? E se a resposta não fosse a cura instantânea? E se a própria fé de Maria fosse testada? Enquanto esses pensamentos atravessavam sua mente, um novo clamor surgiu dentro dela. Naquele instante em que todos oravam juntos, Maria fez um pacto silencioso consigo mesma e com Deus. Ela estava disposta a ir até o fim. E, enquanto a congregação se unia em clamor, uma luz brilhante começou a emanar do altar, como se o próprio céu estivesse se abrindo. A dúvida e a esperança estariam realmente prestes a se encontrar? O que mais Deus tinha reservado para eles? Uma nova fase da jornada estava apenas começando. Quando a luz brilhante começou a despontar do altar, um murmúrio de reverência brotou entre os fiéis.
Maria sentiu seu coração disparar. A presença de Deus era palpável, como se ele estivesse sussurrando promessas diretamente a cada um ali presente. Com olhos fechados, ela se entregou ao momento, pedindo a Deus que usasse aquele evento não apenas para curar, mas para transformar vidas. O pastor, com o rosto iluminado, olhou para a mulher aflita e, em voz alta, demonstrou confiança nas promessas de Deus. Irmãos, teremos fé não apenas por um milagre físico, mas por um verdadeiro avivamento em todos os nossos corações. Vamos orar, sentindo a força dele se manifestar. A congregação respondeu com fervor, as vozes levantando-se em harmonia, clamando pelo poder do Senhor. Era um clamor angustiado, mas cheio de esperança, como a brisa que traz um novo amanhecer. Todos ali sentiam que o céu estava se abrindo, que a resposta de Deus vinha a caminho. Maria ouvia as palavras de sua própria oração ecoarem em sua mente. Senhor, usa-me, que eu seja um canal da tua paz. A atmosfera estava eletrificada e a energia a envolvia como um cobertor aquecido em uma noite fria. Ela precisava acreditar, e cada sombra de dúvida que havia habitado seu coração começava a se dissipar. Ouvindo as vozes unidas, a mulher que pediu ajuda sussurrou: "Por favor, orem com fé. Eu quero ver minha filha restaurada." Maria, então, fez algo que nunca imaginou que conseguiria. Com um impulso divino, deu um passo à frente para ficar ao lado da mulher. "Vamos orar juntas", disse ela, pegando a mão da mulher. Juntas na fé, juntas na esperança. Os olhos de todos estavam fixos nelas. Aquela era a vovó da fé, uma mulher que tinha lutado e chorado, mas que agora estava se levantando para passar a esperança adiante. O pastor olhou de Maria para a mulher com uma expressão de alegria e admiração. "Assim a fé se multiplica", disse. Em um instante sagrado, as mãos se uniram e a energia se intensificou, como se todo aquele clamor alcançasse o trono de Deus. Maria sentia a turbulência de emoções crescendo, mas também sentia uma paz indescritível, uma paz que só poderia vir do Senhor. O céu parecia responder, os anjos caíam no altar. Vento soprou suavemente através das janelas abertas, e uma luz dourada começou a preencher a sala. Era como se anjos estivessem descendo para tocar cada coração presente, e um calor compungente preenchia a igreja. "Agora, em nome de Jesus, receba a cura", declarou o pastor, sua voz firme e poderosa. As palavras ecoaram nas paredes da igreja, e a fé se solidificou. Maria observou a mulher, e nos olhos dela começava a brilhar uma centelha de esperança. Algo estava mudando. Naquele instante, um estrondo retumbante ecoou na sala. Foi como um trovão que fazia tudo tremer, mas era um sinal de que o milagre estava se desenrolando. As pessoas te olharam em espanto e maravilha. Algo estava prestes a acontecer. Com um impulso divino, Maria incluiu-se novamente na oração, clamando: "Senhor, faz aquilo que for necessário, quero perceber teu poder." Nesse momento, a mulher começou a tremer, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. "Eu sinto algo está mudando." As palavras dela foram como uma explosão de fé que reverberou pelo lugar. Ouvindo o testemunho da mulher, uma onda de encorajamento tomou conta da igreja. As pessoas começaram a dançar, a louvar, e um calor avassalador envolveu cada alma. A cura não era apenas física, mas espiritual. O milagre se espalhava como uma corrente, tocando a todos. "Sim, é isso que Deus faz!" Maria exclamou, e sua voz soou cheia de gratidão no espaço impregnado da presença dele. O entusiasmo aumentou, e em um momento quase sobrenatural, todos na sala se levantaram para louvar juntos. A energia estava tão intensa que parecia que cada batida de seus corações criava uma sinfonia de adoração ao Senhor. O passado, as preocupações e as dúvidas foram substituídos por amor, fé e transformação. Então, Maria subiu ao altar novamente segurando a mão da mulher. O que Deus fez por nós é a confirmação de que estamos no caminho certo. Cada um aqui presente teve seu chamado renovado. Uma onda de améns e aplausos se ergueram naquele espaço sagrado. Aquele era o início de uma nova jornada. Vamos nos unir como comunidade. O Senhor nos apaixonou por Ele e por aqueles que precisam de nós. No fundo do coração, Maria sabia que com o apoio de cada um, poderiam ser as mãos e os pés de Cristo para aqueles que sofriam.
A luz do sol começava a surgir no horizonte, marcando o término de uma noite abençoada. Haviam testemunhado a manifestação do divino e muitos corações tinham sido tocados. Maria via o rosto de sua família, o amor e a fé pulsando em seus olhos. Com lágrimas de alegria, ela se sentiu compelida a dizer: "Estamos prontos, Senhor. O que quer que vier, enfrentaremos juntos, com amor e fé." E assim, naquele ambiente carregado de amor, a congregação se preparou para levar a mensagem de transformação e esperança a toda a cidade. O poder da fé triunfara e Maria soube que essa jornada apenas começava. Fiquem atentos, irmãos, pois o Senhor está fazendo coisas novas entre nós. Essa é a hora de tomar uma atitude. Não deixe nada te impedir de viver em abundância e comprometimento. Se você se sentiu tocado por essa história, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Este é o momento de mostrar seu apoio, então deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e testemunhos sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação. Deus abençoe cada um de vocês.